Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste Tipo ao Vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo. E não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? E ó, Caixa Assombrada do mês de agosto disponível com o tema Bruxas. Não perca, ok? E vamos começar com os relatos hoje. O primeiro deles é este daqui, com o título Como explicar o inexplicável? Como? Diga. É uma moça que nos conta. Oi, Ana. Em setembro de 2010, a minha tia mais amada, aquela que substitui a figura materna em vida depois que a minha mãe saiu de casa, aquela que substitui, ela escreveu aqui, aquela que substitui a figura materna em vida depois que minha mãe saiu de casa, mesmo que muitas vezes por telefone, teve uma perda súbita e dolorosa. O seu tão querido marido partiu durante uma viagem a Gramado, na Serra Gaúcha. Para minha tia, aquela morte foi muito mais que uma ausência. Foi a retirada abrupta do chão, da figura que norteava e a amava incondicionalmente. Além da dor, veio o choque de realidade e ela precisou lidar com todas as questões do sepultamento e tal, e após as situações judiciais que seriam inerentes àquela ocasião triste. Esse tio não tinha irmãos. Logo, seus sobrinhos eram amorosamente os sobrinhos da minha tia. Apesar de eu ter por ele grande carinho e respeito, eu não era a sobrinha mais próxima, literalmente falando. Havia sobrinhos que eram vizinhos de bairro, de presença frequente, enquanto eu, moradora de outro município, via-o com bem menos regularidade. Dito isso, agora começa a parte sobrenatural dessa história. Semanas se passaram desde aquele fatídico dia 3 de setembro e a minha tia não parava de sofrer, chorando e deixando de lado toda aquela responsabilidade gerada após o descanso do meu tio. Eram questões que demandavam tempo e dinheiro, mas que precisavam ser resolvidas. Então, numa quinta-feira ordinária, dormi no meu horário costumeiro e lá pelas 3 horas da manhã, acordei chorando. Na verdade, soluçando de tanto chorar. Num misto de medo com uma sensação de missão que precisava ser cumprida. O conteúdo do sonho era vívido, como qualquer conversa comum que temos durante um café com um amigo, não fosse por eu estar falando com o meu tio falecido. Eu explico aqui. Estava eu na cozinha da casa da minha tia, naquele clima de tristeza e melancolia que estava lá desde a partida dele. Quando saio da cozinha, ele estava sentado no seu lugar habitual, à mesa da varanda, triste, cabisbaixo, com uma aparência pálida e vestes usadas no seu sepultamento. Quando eu o vi, eu tremi de medo dos pés à cabeça, eu não conseguia falar. É como se toda a reação fosse tirada de mim, para que eu ficasse atenta ao que estava para acontecer e replicar tudo nos mínimos detalhes à destinatária daquela mensagem. Ele, ao perceber que eu o notei, me perguntou se realmente eu poderia vê-lo e ouvi-lo com clareza. Eu assenti com a cabeça e ele, aliviado e também angustiado, me falou: não tenha medo, só fale para ela parar de chorar com urgência. Isso está me atrapalhando. Precisamos seguir a nossa missão, cada um no seu lugar, e depois nos encontraremos, no tempo certo. Ela precisa parar de sofrer. Eu preciso que seja assim. Acordei. Eu queria passar a mensagem por telefone, mas ligar para ela naquele horário, pouco mais de 3 horas da manhã, iria assustá-la, né? Preferi então deixar o dia amanhecer, mas como dormir depois disso? Eu fiquei ali acordada, esperando a aurora que nunca vinha.
Quando finalmente ela apareceu no horizonte, eu telefonei, aos prantos. Minha tia não entendeu muito bem e eu disse que eu precisava vê-la. E assim eu fiz. Fui até lá e contei-lhe tudo em detalhes. Muito emocionada, ela prometeu que faria o melhor que podia para cessar aquele luto doloroso o mais rápido possível, mas que a saudade seria impossível de deixar, mas que ela entendia que teria que ser a saudade gostosa dos bons tempos vividos entre eles. Ela seguiu. Foi difícil, mas seguiu. Começou a reerguer-se, seguir e sorrir. Os choros ficaram menos constantes e mais controlados. As responsabilidades começaram a ser cumpridas e, com o passar das semanas, outro sonho. Dessa vez eu estava na sala da casa deles, onde havia um genuflexório de madeira. Sabe o que é um genuflexório, gente? É aquele móvel que você se ajoelha nele, feito para orações. Tem na igreja, às vezes no altar ali, para o padre, num cantinho de oração. É um móvelzinho de madeira com uma partezinha ali embaixo estofada, geralmente para você se ajoelhar, e uma parte aqui em cima, às vezes, para você botar o braço assim, para ficar ajoelhado em oração. Ou só mesmo, como se fosse um banquinho bem baixinho, com uma almofadinha. É para você ajoelhar, é um móvel para você se ajoelhar em oração. Genuflexório. Então, voltando ao sonho dela aqui. Desta vez eu estava na sala da casa deles, onde havia um genuflexório de madeira, onde os dois ajoelhavam-se durante o terço rezado fervorosa e impreterivelmente todos os dias às 6 horas da tarde. Ao ouvi-lo descendo as escadas, com aqueles passos distintos, eu me assustei. Não com o mesmo pavor do primeiro sonho, não. Embora ainda houvesse ali um temor, mas com o intuito de fazê-lo atentar-se de... Embora ainda houvesse temor, mas com o intuito de fazê-la... ela estava na casa deles. Com o intuito de fazê-la atentar-se de que ele estava ali. Mas mais uma vez as palavras não saíam da minha boca. Tentei fazê-la observar a presença dele ali, abater o genuflexório de madeira no chão. Eu tentava chamar atenção, para mostrar que ele estava ali. Ela veio então da cozinha assustada com o barulho e eu apontava para a escada, tipo, ele tá ali, olha ali. Ela entendeu a mensagem que os meus olhos tentavam passar, já que eu não conseguia verbalizar nada e clamava para vê-lo. Nesse sonho, a aparência dele era muito mais viva. Corado agora e com um humor característico, ele ria e falava: bobinhas, só quem pode me ver é a sobrinha a quem venho agradecer o recado dado. Minha baixinha segue e eu consegui me libertar das coisas que me prendiam. E aí ele voltou a subir as escadas e sumiu. Também transmitiu o recado como da outra vez e ela se tranquilizou por estar fazendo o dever de casa corretamente e dando àquele homem a paz merecida. Houve ainda um terceiro e último sonho. Nesse, estávamos eu e ele num ambiente diferente daquela casa, mas ele também transmitia um recado. Ele dizia assim: diga a ela para estar atenta, nem toda boa vontade é verdadeira. Às vezes é para travestir um interesse maior. Nesse sonho consegui falar e perguntei a ele por que ele não aparecia diretamente para ela em sonho, já que ela gostaria muito de vê-lo. E ele me explicou que não tinha essa autorização e que eu era o canal. Depois desse sonho, nunca mais houve outro com ele, Depois desse, nunca mais houve sonho algum com ele. Bom, para resumir, ela desenvolveu tudo o que precisava
E hoje ela agradece aqueles sonhos que a ajudaram a evoluir. Inexplicavelmente, tudo isso aconteceu para um bem maior. E eu fui o canal mais improvável que poderia ser, mas também cumpri a minha missão. Hoje ela está feliz, embora saudosa, e eu fico satisfeita de tê-los ajudado. Muito bom, muito legal. E aí, mais uma prova aqui de que lamentar demais, ficar aqui pensando, chorando e sofrendo demais pela pessoa que foi, atrapalha a pessoa do lado de lá. Não que a gente não vá chorar, que a gente não vá sentir saudades. Impossível. Mas procurar entender, não ficar naquela, por que ele foi, por que ele, por que eu vou sofrer sozinha, eu tenho muitas saudades, olha, era aqui que ele ficava, sabe, aquele pesar pesado, né? Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que controlar, para não atrapalhar eles do lado de lá. Esse pesar demais aqui pesa e aí eles não conseguem subir. Mais ou menos isso. A gente já viu vários relatos nesse sentido aqui. E interessante, né? A moça sendo um canal aí, com esses sonhos, podendo... Outra coisa que a gente falou esses dias aqui também, sobre a comunicação do lado de lá, dos entes queridos falecidos, que vem falar com a gente através de sonhos. E pelo jeito, algumas pessoas são autorizadas a terem esses encontros, outras não. Como, por exemplo, a esposa dele mesmo, que era com quem ele tinha ligação, que é quem queria vê-lo, nunca sonhou. Nunca teve não teve autorização. Sabe-se lá por quê? Lá eles sabem, aqui a gente não sabe. Mas ele pôde usar essa sobrinha, sabe-se lá por quê também, né? Como um canal para dar esses recados. E assim as coisas vão acontecendo, não é? Tem uma história parecida? Conta pra gente. Vai comentar, que seja com respeito. Ok? Muito interessante. Então vamos pro próximo relato, que é este daqui. De sonho também, olha. Sonho com Mãe Maria Santíssima. Oi, Aninha, tudo bem? Aqui quem vos fala novamente é o fulaninho. Dos mesmos relatos, meu garra duende escondeu o celular da minha mãe e a deusa Hecate limpou os meus caminhos. Dessa vez vim para contar o relato do sonho com Mãe Maria. Então bora pro relato. Então, Ana, como eu disse nos relatos anteriores, eu sempre fui muito ligado à espiritualidade e é por mim mesmo e não por influência dos meus pais, já que nenhum dos dois ligam muito para isso. Ou seja, o meu interesse pela espiritualidade surge da minha alma mesmo e não por influência alheia. Aos 14 anos conheci a bruxaria natural e meio que acordei para o mundo espiritual. Embora sempre tenha tido essa ligação. Ai, gente, os cachorros latindo. Eles, eu não sei, acho que dá essa hora, que é a hora que eu preciso gravar. Eles falam, não vai gravar. Então eu vou lá na frente, vou ficar latindo qualquer coisa, que passar incessantemente. Não sei se vocês conseguem ouvir como eu aqui, mas... Vamos tentar continuar. Bom, então, conheci a bruxaria natural, meio que acordei para o mundo espiritual, embora sempre tive essa ligação. No início das minhas práticas, duas grandes deusas fizeram-se presentes na minha vida, que são Mãe Maria e Hecate. Sobre o que Hecate fez, eu já relatei. Agora eu vou relatar sobre Maria. Então, eu senti de começar a rezar para ela, só que não estava sentindo muitos resultados, e aí resolvi parar. Nessa época eu estava com muitas dúvidas, sabe? Muitas dúvidas em relação aos espíritos em geral. Certa noite, tive o sonho mais real de todos. O sonho foi o seguinte: eu estava no meu quintal, como se já estivesse esperando a visita dela, e então, com uma luz azul, ela desceu do céu e nós demos os braços, tipo na dança de quadrilha, assim, que se apoiam os braços, e fomos sentar para conversar. Conversamos muito,
mas só lembro da última coisa que ela disse, que foi para eu seguir as palavras de Chico Xavier. Na época eu juro que eu fiquei sem entender nada, mas acho que o meu inconsciente entendeu e fez exatamente o que ela mandou. Aí terminamos de conversar e ela subiu novamente com sua linda luz azul. E assim que ela subiu, eu acordei, com uma energia maravilhosa e renovado. Acordei contando para os meus pais e depois também contei para uma vizinha católica. Todo mundo ficou maravilhado com esse relato. Bom, agora explicando as características da Mãe Maria, então, ela realmente passava uma vibe de senhora, mas o seu rostinho era bem jovem, embora ela não deixasse eu olhar muito o seu rosto. A roupa dela se assemelha mais ou menos com a da Nossa Senhora do Alto da Compadecida, mas não é igual não, só parecida, chega perto. E ela também tinha um arco dourado ao redor de sua cabeça, tipo dos anjos do desenho do Dragon Ball. Não sei. Mas também não é idêntico, só se assemelha. Enfim, essa mulher é incrível. Só tenho a agradecê-la por tudo. Hoje realmente faço parte também de uma mesa kardecista e sempre rezamos para ela no início. E é isso, amores. Obrigado por ouvirem até aqui. Logo, logo vem um próximo relato. E esse é babadeiro real. Babadeiro real. Gratidão, Aninha. Um beijo pra você e pra família assombrada. Vocês são meus favoritos. Eu não fico um dia sem ouvir a sua voz. Muito obrigada. Um grande beijo pra você. E olha só, que legal, né? Esses sonhos com essas divindades. Acho muito, muito interessante, muito legal. E também não acho que é à toa ou é só coisa da nossa cabeça, sabe? Acho que encontros desse tipo, encontros espirituais, são possíveis através dos sonhos. Deixa a sua opinião aí, o que você acha? Conta aí pra gente. Se já teve uma experiência assim, conta também, manda o seu relato. Vamos para esta história aqui, ó. O Homem das Sombras. Oi, Ana, meu nome é fulana. Se houver nomes aqui, vai estar tudo trocadinho. Venho eu, fulana, lhes contar um dos meus inúmeros relatos, que apesar da pouca idade, eu vejo coisas desde os 3 anos, sabe? Hoje eu sou casada, tenho uma filha linda de 8 meses, hoje eu tenho 20 anos. Sou mato-grossense. Bom, a primeira vez que eu vi e senti coisas sobrenaturais, eu tinha 3 anos de idade, como disse. Aos 4 anos eu vi pela primeira vez o Homem das Sombras. Eu já ouvi no canal Assombrado muitos relatos desse mesmo aí. Mesma descrição, mesmo jeito de agir. Eu era uma criança pequena, quietinha e boazinha. Um dia à tarde, era quase 6 horas da tarde, estava lá com a minha mãe e uma vizinha na frente da casa da vizinha, conversando quando eu, que estava agarrada nas pernas da minha mãe, vi uma sombra negra, mais escura que o escuro, dentro da casa da vizinha. Para vocês entenderem, eu vou explicar como era a casa. Estávamos na beira da rua, ao lado do portão que estava aberto. A casa tinha uma área na frente e a porta da sala bem centralizada ali. E um detalhe, essa casa já foi da minha avó. Eu vi aquela sombra, que a mim parecia um homem, de mais ou menos 1,75 de altura, mais ou menos isso. Era magro, não tinha marca de roupas no corpo, mas não parecia nada que identificasse se era homem ou mulher, sabe? Não tinha cabelo, nada assim. Mas ele veio andando dentro da sala, parou em frente a mim e acenou como me dando um tchau. Eu perguntei rapidamente para a vizinha se tinha alguém na casa dela e ela disse que não tinha ninguém. Elas estavam viradas de costas para casa e de frente para a rua. Minha mãe, sempre muito rígida, brigou comigo e disse para eu parar de inventar história. Para de inventar história, fulana. Essa foi a primeira vez que eu vi esse Homem das Sombras. Mas você pensa que parou por aí? Não, não mesmo. Ana, a partir daquele dia, ele começou a me seguir. Até hoje. Não aparece todos os dias, mas também não deixa de me seguir. Eu vejo ele no canto do quarto me olhando enquanto me arrumo de frente para o espelho.
Eu vi muitas vezes ele no canto da janela do meu quarto me vigiando quando eu era solteira e os meus pais estavam em processo de separação. Um dia, ao abrir a porta do quarto de visitas na casa onde atualmente moro, dei de frente com ele. Eu moro na fazenda, Ana, e vejo ele no quintal, passando, andando vagarosamente, sem medo algum. O momento que tive medo dele foi quando eu viajei grávida de 8 meses para um lugar lindo no meio do mato. Água que emerge da terra, água azul, um lugar lindo. Eu vou deixar o nome do lugar para você caso queira dar uma pesquisada. Ok. Bom, acampamos lá por uma noite e naquela noite eu acordei com calor. E vi ele passar do meu lado. Eu nunca tinha chegado tão perto, sabe? Quer dizer, ele nunca tinha chegado tão perto de mim como naquele dia. Não dava assim uns 5 centímetros para encostar em mim. No outro dia, eu acho, né? No outro dia voltamos para o meu estado, que é bem pertinho, e fomos para a igreja ainda. Meu pai frequenta aquela igreja lá. Eu nunca tinha ido. E naquela noite o pastor da igreja me chamou lá na frente e disse que alguém tinha que receber uma libertação de morte e que Deus ia fazer aquela pessoa ir lá na frente. E Ana do céu, eu comecei a passar mal. Fui com a ajuda do meu marido. Eu, que não acreditava que as pessoas desmaiassem de verdade, achava que era combinado. Até eu quase caí lá na frente. Esse pastor me disse nos meus ouvidos o seguinte: tudo o que você vê desde pequena, o que você sentia sem saber de nada, eu te dou a libertação, uma coisa assim. Enfim. Ele falou assim, ele me explicou, ele falou no meu ouvido que tudo que eu via desde pequena, o que eu sentia sem saber de nada, ele me deu a libertação. E um detalhe para encerrar, eu não tinha contado para ninguém, para não cancelarem a viagem, né? Mas mas já estava vazando muito líquido da minha bolsa, porque ela estava grávida de 8 meses. A bolsa estava furada desde Como assim, desde os 8 meses de gestação? A bolsa a bolsa furou nessa viagem? Você não falou pra ninguém, pra não preocupar ninguém, é isso? Porque você tava de 8 meses quando viajou, não foi? Enfim, nunca consegui me libertar dessa sombra. Eu tenho medo dela. Eu não sei o que eu fiz pra esse homem, sei lá, essa sombra, mas eu já pedi perdão e não adiantou nada. Obrigada, Ana. Tenho muitos relatos para contar. Se quiser, posso lhe contar uma outra hora. Agradeço imensamente se ler este. Eu amo seu canal. Beijos de luz e até a próxima. Um beijo para você. Obrigada. Então, acho que você poderia procurar um lugar de confiança, né? Um lugar assim que possa te dizer e até encaminhar essa pessoa, esse ser, né, que te acompanha. Por que ele te acompanha tanto assim, né? Parece que ele nunca fez mal, ele só fica ali por perto, só ali, só quer ficar aqui perto, né? Mas isso não é bom nem pra você, nem pra ele, né? Então, o que será? Eu acho que vale a pena procurar um lugar pra investigar isso e ajudar ambos, né? Próximo relato: o cavalo com cara de gente. Mas antes eu vou ter que botar o cachorro pra dentro, eu acho. Porque ela vai disparar a latir. Peraí. Pronto. Agora sim vamos ao relato: o cavalo com cara de gente. Oi, Ana, tudo bem? Eu decidi escrever pra você hoje porque eu preciso saber se mais alguém já passou por isso. Eu vou trocar todos os nomes, mas te peço, por favor, para falar o nome da cidade. Pode ficar tranquila que não tem como identificar. E a partir de agora, todos os nomes estão trocados. Bom, eu vou contar sobre 3 aparições desse cavalo. Todas as vezes, ou todas as aparições, na mesma rua, do mesmo bairro, em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. PS, todos os relatos aconteceram há mais ou menos 30 anos atrás. Relato 1. José era um cara boêmio e costumava dormir tarde.
Um dia, chegando da farra, decidiu que ia tomar um ar na rua. Entrou em casa, pegou um banquinho, acredito, foi para a beirada da foi para a beirada da ladeira que morava e se sentou embaixo de um poste e ali ficou. Quando ele olhou para o alto da ladeira, viu um cavalo e aí ele paralisou. Ele tentava correr e não conseguia porque aquele cavalo tinha um rosto humano. O bicho veio descendo e passou em sua frente, olhando para ele. Só quando o bicho sumiu lá embaixo é que ele conseguiu correr. Segundo o relato, esse é do meu primo, que me contou pessoalmente. Jorge era novinho ainda e morava com seus pais e tios, sendo um desses tios o meu pai. O banheiro era fora da casa, sabe? E adivinha só? Sim, deu vontade de fazer xixi. Ele então abriu a porta e deu de cara com esse cavalo que tinha cara de gente. Meu primo gritou tão forte, tão alto, que acordou todo mundo na casa. Ele se converteu ao cristianismo, mas ainda conta essa história e me autorizou a mandar para vocês. Bom, relato 3. Manuel era casado e já era um senhor. Ele morava numa casinha abaixo do nível da rua e sua esposa plantava flores em seu quintal. Uma noite, sua esposa acordou para beber água e ouviu um bicho comendo suas plantas. Indignada, ela chamou por Manuel e o fez ir lá olhar. E quando ele abriu a porta, o cavalo estava lá, comendo as flores. Quando o cavalo viu o senhor, saiu andando e Manuel, no auge de sua loucura, foi atrás. O bicho virou a quina da casa para subir para a rua e quando Manuel o espiou, o bicho parou, virou a cabeça e falou: "Tá olhando o quê? Vai tomar conta da sua vida." Manuel correu para dentro e logo que pôde se mudou do lugar. E é isso, Ana. Eu queria muito saber se mais alguém já viu esse cavalo aí com cara de gente e que fala, né? Enfim, foi um prazer. Vou mandar mais relatos assim que possível. Beijos. Um beijo pra você, obrigada. Será que é alguma dessas pessoas que transformam e não transformou tudo muito bem? Ficou faltando a cara. Mas pensa, como que é uma cara de gente num cavalo? Porque o cavalo ele tem um rosto, uma cara assim, né? E aí pra ter cara de gente, não pode ter tudo aquele focinho. E o olho do cavalo é aqui, então ele devia ter o olho pra frente. Ah, eu não sei como que é um cavalo com cara de gente. Porque imagina um cavalo com uma carinha assim, ó, pra dentro, né? Porque a gente não tem o focinhão e o cavalo tem o focinhão. E como com o focinhão você vai ter cara de gente? Só se esse negócio do olho aqui na frente. Mas era uma aparição recorrente, aparecia de madrugada. Porque se fosse um cavalo com algum tipo de deformidade, todo mundo ali da região ia conhecer. Falei, não, esse cavalo pasta por aqui, sempre tem, né? Ele é diferente, sei lá. Mas não, ele dá de cara com o povo de madrugada, tava dentro do quintal da mulher e falou. Mas, oh meu Deus, se a gente tivesse coragem, é o que eu falo, eu retrucava com o cavalo. Por quê? Você tá olhando o quê? Vai tomar conta da tua... Eu vou falar, primeiro de tudo, seu cavalo, você tá no meu jardim, comendo as minhas plantas, então eu tenho o direito de botar você pra correr daqui, tá? Né? E quem é você para falar comigo desse jeito? Cavalo não fala. Bom, enfim, topetudo, tá dentro do quintal da mulher, tá comendo as plantas dela e ainda quer falar. Mas olha só, tem outros relatos aqui de animais falando, né? E o que é isso? Será que é aquela coisa, então, das pessoas, feiticeiros ou sei lá o que se transformam em animais? Porque a gente já viu gente se transformando aqui em cobra, porco... bode, todas essas coisas, sabe? Então, será que é um desses casos? Deixem suas opiniões. E alguém mais já viu ou conhece a história desse cavalo com cara de gente aí, de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo? Conta pra gente, quero saber. Se for comentar, que seja com respeito, ok, pessoal? Beleza, cadê? Vamos lá pro próximo relato, que é
quem era aquele menino. Oi, Ana, meu nome é fulana, mas pode me chamar de fulana. Ana, eu tenho muitos relatos, coisas que aconteceram comigo e a maioria com pessoas da minha família. Esse relato aconteceu comigo. Minha irmã estava presente e um amigo também. Isso aconteceu, eu tinha meus 15 anos. Ana, só para entendimento, eu morava numa casa com um quintal muito grande e não tinha portão. O quintal era cercado com cerca de arame farpado. Logo atrás da minha casa havia uma residência muito grande. Conhecíamos os moradores e, segundo o que as pessoas falavam, os moradores desse casarão eram macumbeiros, mas realmente eu não sei. Numa noite, os meus pais não estavam em casa, estava eu, minha irmã e meu irmão mais novo. A gente estava ali assistindo TV quando ouvi alguém me chamando. Ao sair de casa, eu vi que meu amigo estava me chamando para papear na rua. E foi aí que eu vi por cima do muro um menino, loiro, cabelos enrolados, branquinho, lindo na verdade. Ele estava ali me olhando e eu perguntei: "Você está chamando aqui? Precisa de algo?" O menino não respondeu. Eu direcionei então meu olhar para o meu amigo e disse a ele que eu chamaria minha irmã para a gente ir papear ou até mesmo brincar na rua. E aí o meu amigo me disse: "Quem é esse menino?" E eu respondi: "Não sei. Vou perguntar de novo se ele precisa de alguma coisa." E fui lá e fiz. Perguntei: "Você tá chamando? Você precisa de alguma coisa?" E Ana, o menino sumiu. Ele não desceu do muro, ele simplesmente sumiu. Meu amigo se desesperou tanto que entrou em casa correndo e chorando. Olha, foi um baita de um susto. Corri, peguei meu irmão mais novo, tranquei a casa e fui pra rua. Só voltei para casa quando os meus pais chegaram. Ah, Ana, esqueci de mencionar que a minha irmã também viu tudo. Quando lembro, eu fico pensando, gente, quem era aquele menino? Será que era coisa boa ou ruim? Enfim, Ana, esse é mais um susto que eu passei. Boa noite, um abraço e que Deus abençoe. Um beijo para você, obrigada. Então, vai saber. Não sei se... Não diria bom ou ruim, talvez só alguém perdido que tava por ali, sei lá, não é? Alguém que não está mais entre nós. Ou vai saber se é de outra dimensão também, né? Vamos agora então para o último relato de hoje, que é este: Abraço Espiritual. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. Tudo bem com vocês? Os nomes que forem citados neste relato já foram trocados, inclusive o meu, que serei aqui fulana, só se precisar usar o nome dela aqui, aí eu uso, tá bom? Bom, este é um sobrenatural leve, mas me marcou bastante. Hoje eu tenho 34 anos, mas na época eu tinha 25 e estava sofrendo muito pelo término do meu casamento, que durou um pouco mais de 5 anos. Eu estava muito deprimida, só sabia chorar, só saía de casa para trabalhar. Algumas vezes chorava no caminho de volta e as pessoas ficavam me olhando, curiosas. Como eu não tinha condições de me manter sozinha, eu voltei a morar com a minha mãe, Sila, que me acolheu com muito carinho. Numa bela tarde, ali por volta das 5:30 da tarde, eu estava sozinha em casa, fui na geladeira, peguei uma garrafinha d'água e me sentei em um banco que ficava na varanda. Coloquei a garrafinha do meu lado, abri o YouTube e escolhi a música que seria a minha sofrência daquele dia. Era a música Bésame Mucho, com André Rieu. Comecei a me debulhar em lágrimas e pedir a Deus que arrancasse aquela dor de dentro de mim. Foi nesse momento que eu senti um toque no meu rosto. Olhei para todos os lados e não tinha ninguém. Logo percebi que era um contato espiritual. Fechei meus olhos e apenas curti aquela sensação de acolhimento. Essa presença acariciou os meus cabelos e me abraçou. Um abraço tão firme e quentinho que me fez sentir uma paz tão profunda, uma alegria que há muito tempo não sentia. Invadiu todo o meu ser. Eu fui me acalmando, as lágrimas foram secando e a música tinha acabado. Voltei ela novamente, afinal eu sou dessas. Eu tenho o costume de ouvir várias vezes a mesma música até enjoar e pular para a próxima. Ai, Matheus,
Nossa, ele pega a música que eu gosto e me faz odiar a música. De tanto que escuta a mesma coisa toda hora, tudo seguido. Falei, pelo amor de Deus. Bom, me virei na intenção de pegar a garrafinha para beber um gole d'água e fiquei petrificada ao perceber que a garrafinha d'água levitava. Como se alguém a segurasse. Isso durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para que eu tivesse a certeza de que realmente tinha alguém ali comigo, mesmo que fosse invisível aos meus olhos. Depois daquele dia, eu fui melhorando. Ainda sentia ali uma leve tristeza, mas a angústia e a dor do término já não existiam mais. Só restaram as lembranças e uma bonita saudade de alguém que foi muito importante para mim. Ana, muito obrigada por ler o meu relato e me desculpe se tiver ficado confuso. Tá tudo certo. Um beijo para você, obrigada. Nossa, quem será? Um mentor, um parente, né? Um querido que já se foi, um anjo da guarda. Quem que foi lá te dar esse abraço, esse acolhimento, né? E uma cura emocional também. Muito legal, muito bom. Ver esse trabalho, né, da espiritualidade do lado de cá também, muito legal. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado, um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!